Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério. Hoje recebendo o fotojornalista e publicitário J. Pavani. Boa noite, Pavani. Seja bem-vindo ao Papo Sério. Boa noite e obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Nascido em Amparo, São Paulo, radicado em Roraima, já há 20 anos, né? Fotojornalista, fotógrafo, publicitário. Qual é a sua história, Pavani? Como foi que você começou a se interessar por fotografia? Cara, a minha história ela é interessante. A fotografia acho que já está desde o tempo de criança, né? Porque eu me lembro ainda de entrar no laboratório de uma pessoa que a gente conhecia, que era o Carlos, né? Lá na minha cidade, em Amparo, São Paulo. E a gente vê toda aquela magia, né? E depois começar a olhar como é que era revelado a fotografia e partir para ver revistas, fotografias em revistas. E isso já de criança, né? Porque era muito caro para você ter uma máquina fotográfica e fazer, a revelação era caríssima, né? E a gente vem de uma família que não tinha essas condições todas para fazer esse tipo de coisa. E eu me aventurava, guardava o meu dinheiro só para fazer aquilo. Então, provavelmente, eu revelava um filme por mês, né? Com o dinheiro que meu pai me dava, ó, vai comprar um sorvete, eu ia guardando uma caixinha para revelar os filmes. E chegou um tempo que eu e um amigo de infância, que é o Fernando Linardi, a gente começou a projetar, você imagina, naquela época, nossa, 40 anos atrás aí, que você projetava, né, imagens de quadrinhos, de revista em quadrinho na parede. Imagina, 3x2, uma imagem 3x2, mas como que a gente fazia isso? A gente tinha uma técnica para fazer, que era a caixa de sapato, um fio que ligava na tomada, uma lâmpada, um espelho e um recorte, né? De quadrinhos, né? Que a gente publicava lá, todos, o Pato Donald, o Mickey e tal, essa sequência na parede. E para ter essa lente, a gente arrumava um final do rolo do papel higiênico. E o mais interessante é que a gente tinha que esperar a mãe do meu amiguinho dormir para tirar a lente do óculos dela, que senão não tinha como você fazer. Então a gente, puta de moleque já, né? Tirava a lente, colocava no rolo, colocava na frente e projetava as imagens. A gente tinha ali às vezes que a gente fazia uma meia hora de emoção de um cinema que era nosso. Hoje você vê a molecada, a garotada hoje, ela tem toda uma facilidade de ter um computador, um PC, uma coisa que projeta imagem na parede, que é fantástico. Se fosse aquela época a gente falando, quando eu penso nisso, eu penso no Glauber. Porque eu volto e falo, se o Glauber tivesse um celular hoje, o que ele não estaria fazendo, né? Aquele maluco, porque né? Com uma caixa de sapato... uma caixa de sapato, um rolo de papel higiênico e o mais interessante é tirar a lente, né, do óculos da mãe do meu amiguinho, né, que era a dona Esther, para a gente projetar imagens na parede. Então a minha história na fotografia ela começa assim, né? Então já vem de muito tempo. Quando você fala em filme, em revelar... ter uma câmera é uma coisa difícil. Eu acredito que os jovens de hoje talvez nem entendam do que a gente está falando, né? Porque eu que passei pela faculdade, passei pelas disciplinas de foto 1 e foto 2, também tive esse privilégio, né? Essa emoção de pegar uma câmera analógica, né? E você montar a sua foto, você fazer a sua foto, você se preocupar com profundidade de campo, se preocupar com obturador, né? Enfim, são palavras que, como eu estou falando, os nossos jovens hoje talvez não entendam isso, porque na câmera do celular digital ali, ela já é automática, você já faz a sua foto ali, não tem aquela coisa de que você montou a sua foto. É emocionante para mim quando o professor dizia, olha, eu quero que você faça uma foto com tal profundidade de campo, com tal obturador e tal, você regula. E você ir para campo, se preocupar com esses detalhes aí e depois você revelar a sua foto, né? Ir lá para o estúdio, revelar a sua foto e na hora o professor lhe dá uma nota 9, uma nota 8, entendeu? Eu não cheguei a ganhar um 10 não, mas 9,5 cheguei a fazer. Então,
é uma coisa interessante, né, Pavani? Como foi que você, como fotógrafo profissional, como é que você acompanhou essa evolução? Bom, é um mundo totalmente diferente do de hoje, né? Você, na época, quando eu comecei, eu só fazia as fotos, né? Porque era uma xereta, né? Depois eu passei para uma Olympus Strip, que ela duplicava as fotos. No mesmo fotograma você tinha duas fotos. Era uma coisa fantástica para a época, né? E depois você revelava. E lá você fazia, na xereta você, que era uma câmerazinha comprida, parecendo um celular assim, e um filme em tripa, né? Que chama, ele é compridinho e fino. Então você fazia as fotos e mandava para revelar. E ela voltava num processo depois de 7 dias. O que hoje já é fácil que você tenha a foto ali na hora. Mas a fotografia analógica, ela foi fantástica, né? Desde os grandes mestres, Cartier-Bresson, até chegar nos mais novos aí, que Salgado, essa turma toda que são assim ícones e que a gente segue desde de que eles existem, né? Mas o grande diferencial disso é a rapidez que você trabalha, né? Tanto é que eu vou te contar uma história aqui que acho que vai ser legal para a TV, porque eu me lembro do professor Zequinha, que eu cheguei a trabalhar num jornal Zequinha aqui. Neto. O Zequinha Neto, baita de um jornalista, talentoso. Foi meu professor na Foi faculdade. seu professor? Então, muito talentoso, o Zequinha Neto, muita gente conhece, eu conhecia, né? Então, eu trabalhei com o Zequinha e na época a Georgina de Freitas era a fraudadora do INSS e estava chegando em Boa Vista. Nós saímos de uma pauta que estava fazendo, eu e o repórter, e fomos para a base aérea, que a gente tinha acesso para entrar e fotografar. Não de perto, mas de longe. Aí você tinha que ter um equipamento, né? Coisa que o celular não ia dar para fazer hoje, é equipamento profissional. Há uma diferença do profissional com o cara que está fotografando com o celular ali. Então os colegas de imprensa estavam lá, quando ela chegou, já bem no final da tarde, meio escuro, você tinha que conhecer filme que você trabalhava, tá? O ISO, né? O ISO, porque num filme você podia fazer o que se chama de puxar o filme. Um filme de 400 você deixava ele para 800, 1600, mas isso quando você ia para o laboratório, você tinha que saber o tempo que você ia revelar esse filme, para ele não se perder. Então, e nós fomos para lá, acabamos fazendo a foto, voltamos para o laboratório, internet ruim pra caramba naquele tempo. Se você acha que hoje a internet é ruim aqui, imagina lá 18 anos atrás, mais ou menos. Então, o Zequinha, né, como contato do Estadão, freelance do Estadão, vendeu a matéria para o Estadão e deu primeira página. Só que o Estadão estava com a primeira página aberta, não rodava o jornal. E o Zequinha, naquela ânsia de ficava antes chegando no laboratório e eu revelando o filme ainda, não sabia nem se tinha foto, porque você sabe que você vai ter um vulto ali, mas você não sabe se tem uma foto que é publicável de primeira página. E o Zequinha batia na porta do laboratório, já tem a foto, já tem. E o filme ainda estava dentro da química. Nossa. Você não tem. Hoje você bate a foto, você vê ali, ó, tem a foto, não tem. Já manda direto de algumas máquinas para o jornal. Então, foram várias vezes que o Zequinha chegou no laboratório, porque você tinha um tempo de uns 15 minutos, mais ou menos, para revelar, com temperatura certa, temperatura ambiente do laboratório. Então, quando saiu assim, o filme, eu só coloquei ele molhado mesmo na luz, eu estiquei ele e falei, ó, pode falar que tem a foto. Mas isso o Zequinha já tinha perturbado pra caramba, porque você imagina um jornal de nível nacional, você ter uma página aberta para rodar o jornal. E aí deu na primeira estourando, página. né? Exatamente. Mas são milhões de jornal que rola, né? Não é 20 mil, não. São milhões, era para o Brasil inteiro aqui. Então, essa foi uma das coisas que você vê hoje, a facilidade, né? Demos a primeira página do jornal, mas foi custoso, até porque depois você tem que revelar a foto, tinha que revelar, tinha que escanear e daí usar a internet para mandar. E isso foi um processo assim de mais de 1 hora. Né? Hoje em dia tudo é mais rápido, né? Hoje você tem o celular que você fotografa, como a gente acabou de fazer uma foto aqui, e você já vê na hora. Então esse mundo de hoje digital, ele é perfeito, mas eu não deixaria o meu background lá de analógico para saber o que aconteceu. Realmente o que você fala é interessante porque a garotada ou a maioria dos fotógrafos que estão fotografando hoje, eles não têm nem ideia do que é isso. Você ter a química certa, a temperatura certa, ambiente certo para revelar, pois o papel que você escolhia para revelar, tá? Então é uma coisa muito diferente, é um mundo totalmente diferente do de hoje.
Muito bem, nós estamos conversando hoje com o J. Pavani, ele que é fotojornalista e publicitário muito conhecido aqui em Roraima. A gente vai para um breve intervalo e volta em seguida. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o fotojornalista e publicitário J. Pavani. Pavani, você, como foi a sua experiência de participar da expedição ao Monte Caburaí, de 3 a 6 de setembro de 1998? O Caburaí que hoje é reconhecido como o extremo norte do Brasil, né? Isso. Na verdade, o Caburaí, desde 33 que ele é reconhecido, né? Houve, assim, uma falha de divulgação, talvez um desinteresse de informação aí, até que o Platão, né, botou o dedo no play e ele e o Brás lá, que era prefeito do Uramutã na época, resolveram trabalhar essa história, né? Porque foi fantástico a divulgação e da forma que ela foi feita na época. Tivemos a parceria do Exército, IBGE, órgãos como a Universidade Federal e outros, enfim, né? E os jornalistas que foram para lá, da rede nacional e local. Caburaí é um lugar que era totalmente desconhecido de nós. Eu acho que só Rondon e os índios locais que tinham passado por ali. E o Brás Dias de Aguiar, que é o que, com a comissão demarcadora de limites, fixa os marcos, e isso tem no relatório que foi editado em 1940, tá? Então tem essas coisas. Algumas pessoas entram em controvérsia falando que não sei que o Brás Dias... Não, o Brás Dias de Aguiar colocava os marcos, fixava com a comissão demarcadora de limites da Guiana. O Rondon, ele só fazia a fiscalização da fronteira. Rondon não tinha essa coisa de colocar marco. Colocou um lá no Uramutã, mas assim, meio, né? Não era demarcatório de limites, né? Sim. A experiência como fotógrafo na época foi fantástica, porque como jornalista, indo num lugar que a primeira vez, acho que um jornalista vai num lugar daquele, você tem que levar todo o equipamento que você tem, todo o filme que você tem, era a história do filme analógico ainda, e fazer o máximo de fotografia de tudo, né? Acompanhar as melhores pessoas que estão ali na época. Na época eu tinha o contato com o Joaci, né, com o Luiz Pessoni, que são pessoas, o Joaci da Embrapa, o Pessoni da Universidade Federal, o Dr. Armando Silva e outros, né, que cuidaram de solo, de uma porção de coisas lá em cima do Caburaí. Então eu acompanhava esse pessoal e fotografava as orquídeas, a vegetação. Aliás, esse trabalho você mostrou em Brasília, numa exposição de 10 a 12 de dezembro de 2013, Sim. de 2003, né? No Centro de Convenções do Blue Tree Park de Brasília. Como é que foi recebida essa exposição lá? É um evento importante e um evento para mostrar, né, o Caburaí como extremo norte. Era a 60ª SOEA, se eu não me engano, né, em Brasília. E muita gente importante, são arquitetos, advogados, engenheiros que participaram. E gente lá de Brasília, jornalistas, entendeu? Levamos a exposição para lá, foi um sucesso, com o apoio do CREA, com o apoio do governo na época. E ela repercute, mas eu acho que ainda a gente faz muito pouco por isso, né? Apesar de fazerem aí quase 20 anos que a gente já está, os 18 anos que a gente está batendo nessa coisa do Caburaí como extremo norte, ele já era reconhecido antigamente, né? Pelo anuário geográfico foi lançado. E sempre que eu posso, eu já levei a exposição para o Acre, já publiquei em vários jornais e revistas sobre o Caburaí, porque é uma região difícil de fotografar, que chove muito. Isso está dentro do relatório que eles falam, de 7 dias, 5 choveu. Então, para você pegar o Caburaí aberto para fotografar, para depois levar para uma exposição, é difícil. Os colegas que estiveram lá sabem disso, que na nossa estada lá choveu pra caramba e você tem que ter cuidado com o equipamento, onde você está, para não se perder lá em cima. O Exército e a Aeronáutica deram todo o apoio, né, que foi fantástico, porque senão seria meio difícil de fazer isso daí, essa expedição. Com auxílio de helicópteros, limpando a clareira e achando.
Mas na época nós não achamos o marco, né? Então foi colocado um marco em alusão, mas o marco foi achado agora, recentemente, acho que uns 2 anos atrás, por uma equipe. E uma das pessoas que sempre bateu que o marco estava lá era o doutor Jaime de Agostinho. Ele falava, os índios lá da região sabem que o marco está lá. E essa expedição turística que vai para lá, que tem uma pernada de 70 quilômetros que você anda depois do Manalai, você anda até o Caburaí, que não é coisa fácil, eu não recomendo para quem não está em forma, para quem não é aventureiro mesmo, porque não é coisa fácil você andar dentro da mata. Não é que nem ir para o Monte Roraima. O Roraima as pessoas conseguem ir. Essa expedição achou o marco, o BBG 11A. O porquê o A? O A, ele determina o extremo norte, né? Ele faz a divisão do extremo norte. E ele está lá, esse marco bonitinho, né? Então não tem essa coisa, essa história de que o marco foi quebrado porque os caras iam invadir a Guiana e ia trazer o território mais para dentro. Não, o marco está lá, foi fotografado, entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas, nas informações que a gente passa. Essa expedição também vai render um livro seu, né? Já rendeu um livro do Platão e agora você é o próximo a escrever sobre isso, né? Não, já está pronto o livro, né? Ele é um livro de imagens do que
Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o fotojornalista e publicitário J. Pavani. Vamos falar agora sobre o Salão Nacional de Fotografia 2017, que é o primeiro evento que acontece aqui em Boa Vista, né, Pavani? Sim. O salão, ele coloca Boa Vista, Roraima na capa da fotografia, como a gente diz em termos de fotografia. Por quê? Nós temos mais de 5.000 pessoas que estão vendo, né, estão sabendo do salão, que estão conhecendo Boa Vista, que vão buscar informações, que estão buscando enviar fotografias para esse concurso, né? Quero deixar até o convite aqui para os ouvintes, para que eles participem. Né? Sim, o salão está aberto desde o dia 28/10/2016 e as inscrições, né, até o dia 20/11/2016. Ou seja, 20 desse mês. Sim, e a abertura do salão vai ser em 2017, né? 6/1 até o dia 30, né, de janeiro. Né? Então você tem tempo para mandar sua fotografia dentro da Associação Roraimense de Fotografia na mídia, né, social. Você pode colher todas as informações lá. Mas, voltando, o salão ele coloca Boa Vista, Roraima em evidência, né? É o primeiro salão que a gente realiza. Você imagina que a gente está esperando aí com 500 inscrições ou mais, né? Nos últimos dias começam a chegar mais. Depois vai ter uma seleta pelo conselho curador, tá? Que nós temos um conselho curador. Eles vão escolher as 80 fotos que vão para a exposição e depois nós vamos mandar para jurados de fora também. São caras profissionalistas na fotografia, o Álvaro de Pernambuco, Alexandre Sequeira, que é um cara que está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro hoje. Então, e outros que vão estar julgando também. Além da seleta daqui, 20 fotos vão para fora para ser julgadas também. Então, nós vamos participar, mas nós não podemos ser escolhidos como comissão, como membros da associação. Nós não temos prêmio. Aí existe uma premiação para essas pessoas, esses fotógrafos que estão enviando fotografia. E a gente coloca isso como um exemplo para os outros do Brasil também, porque às vezes o cara faz o concurso lá embaixo e ele acaba ganhando o concurso. Aí eu acho que fica meio complicado, né? Complicado. Quem que pode participar, Pavani? Só é um evento voltado só para profissionais ou as pessoas que do dia a dia também podem participar? Todos os fotoclubes do Brasil, os que não são de fotoclube também, eles devem entrar lá na página e de lá ele tem toda a informação como é que funciona, porque ele tem que mandar uma foto do tamanho tal e depois tem que mandar a mídia digital para que ela possa ser mandada para fora, para os curadores de fora. Então é uma coisa assim, você checa o edital, dá uma olhada e participa. Qual é o endereço que está lá o edital? Não, você pode procurar a Associação Roraimense de Fotografia no Facebook, ela já vai logo aparecer. E no Facebook também, Salão Foto BV. Você tem informações lá. Então procura, entra, participa, porque é o primeiro, todo mundo tem chance, vai ter troféu, primeiro, segundo e terceiro lugar. E os fotoclubes de fora, eles vão ser agraciados com o primeiro e terceiro lugar também. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o J. Pavani, ele que é fotojornalista e publicitário, também o presidente da Associação Roraimense de Fotografia. Algo mais que você queira acrescentar, Pavani, que de repente tenha ficado de fora da nossa entrevista? A associação, ela vem para engrandecer. Nós já temos um fotoclube, o Fotoclube Roraima aqui, mas ela vem para engrandecer, cuidar da fotografia de uma outra forma, tá? Ela vai trazer muita informação para as pessoas que estão começando na fotografia, vai fazer parcerias com o fotoclube local também. E logo nós temos novidade com o salão. Além do Salão de Fotografia 2017, nós vamos ter o festival, que é uma coisa mais grande. Nós já realizamos um festival de fotografia. Ele se tornou bienal e a gente vai dar uma impulsionada com gente profissional, com gente boa do Brasil, né? E a gente está já de olho captando recurso para que a gente possa fazer um evento e colocar realmente não só Roraima, mas o norte do Amazonas para conhecer a gente e participar com a gente dessa coisa da fotografia que hoje se tornou muito forte no mundo inteiro. Muito bem, quero deixar aqui o espaço aberto para que você retorne quantas vezes for necessário ao nosso programa. A TV Ativa também está sempre de braços abertos para recebê-lo. Eu que agradeço o convite e legal quando você chega
com o repórter, que ele tem todos os dados, tem toda a informação. Isso é uma coisa para se aprender nos colegas também. E vamos em frente, fotografia ainda ela está dando muita vida para muita gente. Muito bem, nós conversamos hoje com o fotojornalista e publicitário J. Pavani. Nós queremos agradecer a sua audiência e convidar que nos assista no próximo programa. Até lá e boa noite.